5 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os membros da mesa, os deputados aqui presentes, as pessoas que nos assistem presencialmente, também que nos assistem via TV Câmara. Primeiro, deixa eu só corroborar aqui, no sentido de que o depoente que aqui está, o senhor Gilveci Andrade, ele tem o direito de permanecer em silêncio quando for apresentado questões cujas respostas possam resultar em autocriminação, direito de ser assistido por seus advogados, direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e de subscrever qualquer termos nesse sentido. Me admiro a sua vinda aqui hoje. Já lhe parabenizo por isso. Eu não lhe conheço, mas na cidade que eu administrei, Vicente Pires, Vossa Senhoria tem um atacadista lá e eu conheci o Adalto lá uma vez. Eu estive lá conversando com ele uma vez, para mostrar que realmente não lhe conheço. Eu acho que eu também não me conheço. Não. Pelo menos é a primeira vez que eu lhe vi. Exatamente. Né? Parabéns por ser um grande gerador de emprego. Obrigado. Parabéns pela história de vida. Essas histórias fascinam a gente. Eu sou um cearense de Tapipoca que vim para Brasília com meu pai e aqui ganhar a vida e me tornei advogado. Se eu fosse seu advogado, você não estava sentado aí. Não estaria. Se eu fosse seu advogado. Porque só tenho um direito, sou eu investigado, mas está aqui, mostra o respeito que o senhor tem pela própria CPI. Eu fui orientado para não vir. Eu percebi. Eu não sou seu advogado, pelo contrário, eu sou investigador, sou membro titular dessa CPI e vou investigá-lo, porque nós queremos buscar a verdade real. Mas se eu for seu advogado, o senhor não estaria sentado, mas em seu estado, estou falando que o senhor ganha o respeito dessa casa. Eu imagino, gente, que nós temos momentos diferentes. O senhor não é obrigado a falar em quem votou, o senhor não é obrigado a falar em quem se financiou campanha de Bolsonaro. Não sei porque essas perguntas, se o senhor Bolsonaro é Lula, isso não interfere, não é objeto dessa CPI. O objeto dessa CPI está ali, CPI dos atos antidemocráticos. Não sei porque tentam fazer esse liame. Eu fui Bolsonaro. Com muita tranquilidade, votei no Lula 2 vezes. Mas essa eu votei no Bolsonaro porque eu quero acreditar nos valores, mas não é o objeto dessa CPI. Mas Vossa Excelência tem todo o direito de manifestação constitucional. E meu sangue fervia para ir naquelas manifestações, manifestar também. Não contra um presidente legitimamente eleito. Sou tranquilo com isso. Quando veio a eleição, trabalhei para o Bolsonaro ganhar a eleição como um doido. Porque eu acreditava no projeto. Lá atrás, quando eu trabalhei para o Lula, eu acreditei no projeto dele. E assim fiz, faço para qualquer um. É livre. Meu voto, eu falo se eu quiser, estou falando. Votei no Bolsonaro, mas votei no Lula um tempo atrás. E manifestação é livre. Eu não fui lá porque eu sabia que ia dar consequências. Mas aí é a minha visão de advogado, criminalista. E até porque eu estava vendo que o ministro Alexandre de Moraes estava seguindo um contexto, e diga-se de passagem, nós tivemos com ele, foi um momento, essa comissão toda teve com ele, extremamente esclarecedor. E eu inquiri que aqui todo mundo quer chamar manifestante de golpista, de terrorista, de criminoso. Não é. É cidadão livre que pode manifestar sob a égide da Constituição Federal da República do Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes diz para nós, lá 80% são inocentes, inúteis. Inocentes inúteis, presidente. Inocentes úteis. Quem é? São aquelas pessoas que participam de reuniões ou eventos, mas sem entendimento, sem entenderem o que de fato está lá acontecendo. Diz o Aurélio, isso aqui, inocentes úteis. Muita gente estava lá inocente. Pena que faltou um líder para dar uma palavra. Dia 3 de outubro, a eleição estava sacramentada, eu fui eleito pela essa urna. Eu fui lá para um painel na Vicente Pires, parabenizei o Lula por ser eleito presidente do Brasil, desejei sorte para ele, eu não quero mal para ele, porque o mal dele é o mal do Brasil. Eu não queria ele na presidência, eu queria o Bolsonaro, mas ele ganhou. A urna que elegeu ele me elegeu. Parabenizei o ministro Alexandre de Moraes pela condução do processo eleitoral, por essas instituições democráticas que são fortes. Instituição democrática não são pessoas. Pessoas passam. Hoje é o Lula, amanhã não é. Daqui a pouco é o Alckmin.
daqui a pouco é um Bolsonaro de novo, daqui a pouco é um outro, daqui a pouco é o Flávio Dino aí, que está parecendo bem. Eu não sou seu advogado. Mas uma coisa eu preciso dizer aqui, deputado Fábio Félix, só para a gente ter um pouquinho de entendimento. O senhor chegou lá que horas no Uber? 16h20. 15h10 começa a invasão do Congresso. 15h50 a invasão do Planalto. 15h55 a invasão do Supremo Tribunal Federal. O senhor chegou 16? No local, 16h50, lá Ou seja, quando o senhor chegou, todas as invasões já tinham sido perpetradas e a polícia já estava começando a colocar ordem lá. Né? Importante ressaltar isso aqui, que eu acho que é importante, porque nós temos uma cronologia. E a polícia está investigando, se o senhor tiver... o senhor tem o direito aí de permanecer calado, o senhor não precisa fazer prova contra o senhor, mas a polícia está investigando e ela vai chegar numa decisão, não tenho a menor dúvida. Se o senhor tiver cometido algum crime, vai responder. E muitas vezes, muitos desses vão responder. Esses 80% inocentes, úteis, eles vão responder por alguma coisa, natural, é o direito. Mas o direito é lindo por isso. Deixa eu fazer uma pequena fala aqui, só para a gente ter uma noção. É importante, senhor presidente, porque segundo o artigo 70, inciso 2, do regimento interno dessa casa, essa CPI é uma comissão temporária. O artigo 72, mencionado no regimento, segundo o artigo 72, mencionado nesse regimento, uma CPI tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. E conforme o artigo 73, inciso 2, uma CPI pode ouvir indiciados, inquirir testemunha, requisitar informações e documentos e tomar depoimentos, inclusive de autoridades federais. Meu entendimento, senhor presidente, é de que o trabalho de uma CPI ele deve ser compreendido como investigação conduzida pelo Poder Legislativo. E enquanto investigação, o nosso trabalho não pode ser contaminar juízo e nem já declarar juízo de valor, principalmente antes dos términos de todas as oitivas e da análise dos documentos que estão sendo requeridos. Aliás, o regimento interno desta casa ratifica esse entendimento quando no parágrafo 2º do artigo 73 admite que uma CPI possa se valer subsidiariamente do Código de Processo Penal e da legislação esparsa vigente. Além disso, o artigo 74, presidente, também do regimento interno, determina que, ao término dos trabalhos, a comissão deverá apresentar um relatório circunstanciado de suas conclusões à mesa diretora, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e até mesmo à Polícia Civil para instauração de inquéritos. Quem vai dizer quem é condenado e a pena do condenado, o quanto da pena, é a autoridade judiciária. Nós vamos fazer o nosso papel. Dito isso, fica claro, pelo menos para esse meu entendimento, de que não podemos antecipar juízo de valor sobre fatos que ainda estão sendo investigados. Me admiro, o senhor está aqui por conta disso. E de falar a verdade. Espero que o senhor tenha falado toda a verdade mesmo, mas o senhor falar. Essa tribuna aqui já passou muita gente que está dando... tanta oportunidade para nós. Inclusive, presidente, eu já requeri a esta comissão, e acabei de protocolar outro requerimento agora, porque o GSI, mais uma vez, ele não autorizou a imagem dos atos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, eu não entendo, eu quero ter acesso a essas imagens. Aí requeri a esta comissão, presidente, que encaminha ao ministro Alexandre de Moraes, pois lá nós fomos e falamos isso com ele, e ele colocou um juiz auxiliar dele apoiando essa comissão. Nós precisamos ter essas imagens. Por quê? Eu recebi imagens no meu celular, no meu gabinete, que depedração começou a partir de 13h. Tinha gente dentro dos órgãos 13h. Quem é que eram essas pessoas? Era um bolsonarista? Era um lulista? Quem era? Nós estamos fazendo aqui uma investigação para a gente descobrir todos esses atos, essas pessoas, e encaixar condutas nas pessoas para fazer a individualização da conduta.
para subscrever um relatório, deputado Tiago Manzoni, para submeter depois a polícia e ao judiciário, para que aí ele condene as pessoas, e nosso desejo é esse. Então, daqui nós não estamos falando de Lula e de Bolsonaro, não. Se tem de um lado, tem do outro, sim. Eu já falei aqui, eu recebi um depoimento de um rapaz que é vinculado ao PT, que está preso lá. Qual o crime que ele cometeu? Colocou uma camisa amarela e estava vendendo bandeira, estava vendendo camisa. Ele estava no comércio, isso é crime? Tirar uma foto com a faixa é crime? A faixa foi o senhor que fez? Não. Era o senhor que estava segurando? Não. Tirou a foto na frente dela. Isso. Que crime é esse? Crime de manifestação? Sinceramente, a gente tem que trabalhar, presidente Chico, para ajudar a sair também a CPMI do Congresso Nacional. Tem muita coisa por trás que a gente não está sabendo. 1h da tarde começou a depedração em alguns órgãos, de dentro para fora.